sempre fala aqui, sempre traz nos nossos debates, nos nossos programas, sobre o poder magnético do mal que a zona de rebaixamento exerce sobre seus integrantes, né? Sobre como é difícil você estar num ambiente de zona de rebaixamento, como é difícil você ir para o treinamento sob a sombra da zona de rebaixamento, você se relacionar com seus torcedores estando na zona de rebaixamento, sobre como é difícil para o jogador sair de casa para jantar, para ir fazer compra, para levar o filho para a escola, como é difícil o trabalho do treinador, como ele acaba tendo que trabalhar, tomar decisões importantes sob grande pressão. E o fato é que o Fortaleza, depois de 3 vitórias consecutivas, como costuma acontecer, inclusive, na zona de rebaixamento, onde o ritmo de pontuação é mais baixo, o Fortaleza não apenas deixou o Z4, como fez uma gordurinha, colocou um adversário entre ele e a temida zona de rebaixamento. E isso é muito importante, né? Porque você ter mais adversário no meio da confusão, você envolve outros elementos e faz com que a sua luta pela permanência seja um pouco menos árdua. Né? Quando você é aquele alvo isolado, tudo é mais difícil. Quando você o saco de pancadas, a autoestima do jogador que vai lhe enfrentar já é outra, já é diferente. O cara já vem querendo ir para dentro de você, já vai meter o chute de fora da área, sabendo que vai ter espaço. Então, tudo isso que são pequenos detalhes para a gente, mas que faz toda a diferença no esporte de alto rendimento, acaba saindo um pouco esse peso agora que o Fortaleza está fora do Z4. Era por esse tema que eu queria abrir o nosso debate, Bioca. Então, Celso, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando mais uma live. Já aproveita e deixa o like, viu, galera? É de graça, não paga nada. Lá o polegarzinho apertou lá, já ajuda demais aqui o nosso conteúdo. E para abordar o Fortaleza, né? O Fortaleza teve aí, nesses últimos 3 jogos, 3 vitórias que foi fundamental para ter essa saída do Z4, né? E aí vou utilizar o que o Cássio, né, falou no começo do campeonato, né? O 003 chatinho, né? E agora o 300, né, Cássio? Que agora se torna o bonzinho, né? Que agora se torna uma situação mais... E o quanto foi chato, sim. Que só agora na 22ª rodada, Sim. um time que não estava, não era credenciado por ninguém a estar disputando essa situação, por ninguém, sim, nem pelos rivais, só agora saiu, para ver o quanto foi chato. E é o que eu falo, chatinho era do presente. Chatinho, embora o Ceará esteja um ponto à frente, tá ficando chatinho para o Ceará. Tanto é que por isso que eu tô fazendo aqui a piada, mas por conta disso mesmo, né? Enfim, nada ligado a isso. Mas eu vou pegar uma fala hoje do Moisés, né? Que ele deu coletivo, ele falou o seguinte: dá um alívio, mas que não pode gerar o conforto, né? O Fortaleza, agora que saiu, o Fortaleza ficou só. Agora que a segunda rodada, porque foi na primeira rodada e agora nessa 22ª rodada, fora da zona de rebaixamento. Só que dessas outras 20 rodadas da zona de rebaixamento, 14 foi como lanterna, né? Então era uma situação muito delicada do Fortaleza. E agora com esses resultados positivos, traz novas perspectivas. O Fortaleza, eu acho que ao lado do Botafogo, talvez o Botafogo um pouco mais, mas se não for um pouco mais, é muito parecido, um pouco menos ou até igual, foi a equipe da Série A com mais contratações que realizou. Fortaleza hoje anunciou sua 8ª contratação só nessa segunda janela. Então trouxe Otero, trouxe Thiago Galhardo, trouxe Pedro Rocha, aí o Caio Alexandre agora, que foi anunciado hoje. Então ele trouxe muitas peças. E algumas dessas peças que foram contratadas já foram determinantes para essa recuperação. O Fortaleza, ele vivia aquele momento de zona de rebaixamento, onde até alguns empates, que obviamente para o torcedor sempre só a vitória resolveria, eram empates considerados trágicos, né? Por exemplo, contra o Santos. O Fortaleza não jogou bem contra o Santos. O empate contra o Santos foi até lucro pelo que o Fortaleza jogou. E se a gente olha aquilo onde o Fortaleza era mais vulnerável, a gente já falou que eu, Cauê, Cássio, Celso, Luca, nos teles, o grande problema do Fortaleza no primeiro turno, e que foi até mesmo antes de começar a Série A, foi também na Libertadores, foi também na Copa do Nordeste, em alguns momentos até também no Campeonato Cearense, era um time instável em campo.
Você viu que o Fortaleza tinha qualidade com o elenco, mas era um time que às vezes não sabia se defender. Todo final de jogo, o Fortaleza tomava um gol no final. O que era um empate se transformava em derrota. O que era uma vitória se transformava em empate. E isso foi só acumulando. E cada vez isso gerava um problema, como o Cássio mencionou. Aliás, quando a gente fez aqui, na virada do turno, né? O Fred até chegou a mencionar. Qual é a única coisa ilógica até agora nesse campeonato? Era o Fortaleza na lanterna da competição. Porque não se imaginava que o Fortaleza fosse estar para o elenco que se formou, né, pelo investimento que foi feito, para o ano que o Fortaleza teria, ninguém imaginava que ia estar nessa situação. Embora, né, deu para ver, e foi até reconhecido pelo presidente Marcelo Paes, determinadas lacunas que o Fortaleza, segundo o próprio Marcelo Paes, faltou contratar naquela primeira janela. Com essas novas aquisições, de cara, coisas mudaram. Por exemplo, o Fortaleza, nos últimos 7 jogos de Série A, para uma equipe que tomava gol de maneira incessante, em 7 jogos da Série A, em 6 não foi vazada. Só foi vazado pelo Bragantino. Então, desde o jogo do Atlético Paranaense, houve determinadas mudanças que foram determinantes para essa recuperação. A mudança na meta, saída de Marcelo Boeck e a chegada, e agora a titularidade de Fernando Miguel, que passou a ter mais segurança. Curiosamente, o gol que o Fortaleza, o único jogo que o Fortaleza tomou gols foi com o Marcelo Boeck em campo, não foi com o Fernando Miguel. E a chegada que, para mim, acho que foi a maior aquisição do Fortaleza até agora desta temporada, que é o Brits. O zagueiro, que joga também de lateral, argentino, 30 anos. Tu tá falando dessa janela, né? Eu acho que ano, acho que é Moisés. Não, eu acho que eu diria até da temporada, porque Moisés então, também foi muito importante. Por isso que eu pergunto, mas eu tô dizendo, colocando geral, eu diria... Para mim, no geral, o que o Brits conseguiu fazer em poucos jogos até... Claro, ele pode cair de novo de rendimento. O Moisés custou 3 milhões, pô. Nesse momento, porque ele está respondendo 3 milhões de reais para a quantidade de caixa que o Fortaleza tinha para gastar, Minhoca. Tanto gastou 6 em um empréstimo caríssimo de Romero, enfim... E você considerar que tirou um jogador promissor da Ponte Preta que estava bem e que respondeu, e dessas contratações milionárias, eu acho que respondeu melhor, porque Brito chegou agora, né? E Moisés está desde o começo do ano, 40, mas já fez 40 jogos, né, dado até que Luca trouxe. Eu acho que Moisés é o principal reforço do Fortaleza no ano. Eu acho que assim, Brito ele entra na categoria por ser tão curta ainda, com grata surpresa. Por ser tão curta, não consigo. Mas tô ligado. É porque, assim, eu considero até agora, ele fez só jogos sem nenhum tipo de erro, grave, assim, erro que, assim, uma chegada pesada que gerou um amarelo, uma expulsão. Até agora, o Brits, todos os jogos que ele fez, foi de maneira impecável. E o jogo de ontem, no Clássico, ele enfrentou o principal jogador do Ceará na temporada, que foi o Medoça. E ele anulou totalmente o Medoça nesse jogo. Foi um jogo, assim, de muita prevalência, né? Porque o Ceará, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará também, se valia muito das peças individuais, e nesse jogo especificamente, para mim, mais uma vez o Brits saiu como o grande nome da partida. Então, eu acho que esse foi o ponto determinante para a gente ver essa recuperação do Fortaleza. Foi determinante, essas peças do Fortaleza teve que gastar mais dinheiro, claro que teve a compensação. Hoje mesmo a gente entrevistou o Marcelo Paes lá na Rádio Povo CBN, e eu até perguntei isso a ele, né, sobre a questão da folha salarial do elenco, se subiu, ele confirmou que subiu, porém teve as compensações. Saiu o Kaiser, que foi emprestado, o próprio Matheus Jussa, o Felipe, que também vai estar negociando, eles estão tentando negociar, então eles estão tentando dar uma compensada. Ainda vai ficar acima, ele chegou que vai superar da previsão que eles tinham estipulado da folha salarial mensal, mas agora restam 3 meses. Então, essas aquisições que o Fortaleza fez é para realmente ter o melhor time possível para sair, e que acabou confirmando a saída ontem, e agora, obviamente, tentar aumentar essa distância para a zona de rebaixamento, onde praticamente o Fortaleza ficou aí 20 rodadas. Porque ele voltou para o jogo, Minhoca. Eu não participei do programa ontem, mas falando rapidamente sobre esse cenário. Nem eu. O Fortaleza voltou para o jogo, ele não escapou. Ele não escapou no Clássico. Todo mundo sabe disso, mas assim, mas falando logo no início da análise para seguir a linha de raciocínio a partir disso, o Fortaleza não escapou, mas ele voltou para o jogo. É um campeonato agora de pelo menos, de defesa da posição, que é muito mais fácil do que você
Tanto é que demorou 20 rodadas. O Fortaleza não passou 22 rodadas, não, tá? Embora ele tenha perdido na estreia, a primeira rodada ele não estava na zona de rebaixamento, só para ficar preciso. Fortaleza, ele ficou 21 não, foi a 22ª, ele ficou 20 rodadas. Ele ficou a primeira fora, aí perdeu o segundo jogo, aí entrou no segundo jogo, e dali passou mais 20 rodadas e saiu na 22ª, né? Ou seja, 2 rodadas fora, mesmo perdendo na estreia, e 20 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Agora ele volta a competir, e ele volta a competir contra adversários que estão no ritmo muito abaixo. Talvez consiga encontrar uma linha com o Guto Ferreira, mas está muito... 2 derrotas seguidas em casa, as 2 aos 50 do segundo tempo, é para se arrombar. Assim, esses 2 domingos do Coritiba foram assim, pelo amor de Deus. O Cuiabá, embora tenha reagido, mas é um ritmo muito baixo de pontos. E o Avaí, embora pareça treinado, né, para estar povoando a área de ter pênalti, na hora que parar de ter pênalti, meu irmão. E outra, não estou questionando os pênaltis do Avaí, não, tá? Eu só estou dizendo assim, que ele consegue provocar a penalidade e consegue, sobretudo, converter, que você podia errar, né? Mas na hora Lembra o Sport de 20, Cássio. Lembra o Sport de 2020. O Sport 1-0. E muitos gols de pênalti. Depois parou e começou a ter e começou a ter dificuldade. Perfeito. E na hora que de repente isso parar, o Avaí vai ter dificuldade. E o Fortaleza é muito mais tímido do que o Avaí, do que o Cuiabá. O Atlético Goianiense ele é uma linha parecida do que a do Fortaleza. Não dá para dizer que o time que está na semifinal da Sul-Americana e que está com 2, pode até ser eliminado pelo Corinthians, mas que está com 2 gols de vantagem para ir para a semifinal também da Copa do Brasil, que esse time não tem a mesma condição de reação do Fortaleza. Porra, o time tem. O time que está tão bem em 2 frentes, agora, ele no Brasileiro ele não se encontra. Arrumou um empate ali com o Botafogo fora de casa, mas não se encontra, vai para um jogo em casa agora, mas esse pode ser um candidato real. E por isso que eu falo que o Fortaleza voltou para o jogo. Ele agora, pelo menos, irmão, a conta anterior era 3 rodadas dando tudo certo, que não acontece. O que não acontece é de 1 em 100. Desculpa, 1 em 90, 1 em 100, exatamente, 1 em 100. Foi 1 em 100 para o Fortaleza. Porque o normal é não acontecer. Toda vez que a gente fala que fulano está 9 pontos, está 8 pontos, está 10 pontos, você sempre projeta, o cara não vai sair, o cara está na 10ª rodada, o cara não vai sair na 13ª rodada, na 14ª rodada. O cara vai sair lá na 25ª, você projeta a médio e longo prazo, que você vai diluindo isso. Porque o mais difícil é ser no curto prazo, que foi no curto prazo. O Fortaleza conseguiu os 3 resultados seguidos, os resultados paralelos ajudaram, porque a galera não está pontuando, parou, esses times não pontuam tanto, o Avaí meio que já tá ficando muito para trás, e isso bastou para o Fortaleza. E veja a importância do resultado do Clássico. Se tivesse sido empate, ele teria permanecido na zona de rebaixamento. E o jogo, na próxima rodada, o empate também deixaria ele na zona de rebaixamento. Porque ele ficaria, se o Fortaleza não tivesse vencido, tá falando a importância da vitória sobre o Ceará. Se ele tivesse vencido, ele teria ficado, ele teria menos de 2 pontos, naturalmente. E se empata na próxima rodada, com o Corinthians em casa, ele igualaria o 16º, mas ficaria com menos vitórias. Ou seja, ele jogaria forçado no próximo domingo a vencer para sair da zona de rebaixamento, que obviamente seria muito ruim. Então foi um resultado excepcional. Derrubou o treinador do adversário. Você sai da zona de rebaixamento em cima do seu rival, na condição de visitante, devolvendo a derrota como mandante do primeiro turno, porque acabou ficando 3 pontos para cada um, porque o Fortaleza perdeu como mandante no Castelão. E no Castelão não é meio a meio, né? Assim, embora seja o clássico, está na cidade, é a mesma coisa, mas cada um fica num cantinho no clássico. Perdeu como visitante e ganhou. Desculpa, perdeu como mandante e ganhou como visitante, ou seja, resolveu essa história. E com isso volta para o campeonato, que continuará difícil, porque faltam 16 jogos. Agora é um difícil que, ao mesmo tempo, tá ali. Mais 2 pontos já está na zona da Sul-Americana de novo. Tá ligado? Assim, ao mesmo tempo que, como tem muitas vagas no brasileiro, ao mesmo tempo que ele consegue equalizar uma análise. Eu lembro até que a gente fez um programa que quase disse como seria já o 2023 de Fortaleza, porque a situação estava tão ruim, como é que, se for dessa forma, como é que vai ficar o custo e tal, que era o cenário o pior possível, a gente até ressalvou, isso aqui é o pior cenário possível, porque obviamente o time pode escapar. E escapando da zona de rebaixamento, ele já fica muito próximo da zona da Sul-Americana. E caso isso aconteça, aí fala desde já, caso isso aconteça, aí eu acho que o ano se resolveu. Sim. Porque Libertadores é tratado como sempre uma exceção, ele foi ano passado, se for 2 anos seguidos, pelo amor de Deus, aí seria... coisa que ninguém nunca na região conseguiu, jogar 2 Libertadores em 2 anos seguidos. Mas se ele for para a Sul-Americana, o brasileiro já está, acho que, resolvido, se isso acontecer. E saindo da zona de rebaixamento, você já fica muito perto desse...
Eu li um comentário muito bom de um torcedor do Fortaleza, que até bateu com o que a gente, né, analisou aqui, que foi o seguinte, ele fez assim, ainda bem que a direção do Fortaleza ela não ouve o torcedor, né, porque chegou a ter uma pressão de parte da torcida pela demissão do Voivoda. Demissão de Voivoda já estava demitido. Teve dois momentos cruciais que o Fortaleza bancou. E aí ele cita isso, né? Ainda bem que a direção não escuta a torcida, porque conseguiu manter o treinador argentino, que era fundamental, né? Se o Fortaleza. Eu sempre tive essa visão, assim, que se o Fortaleza tinha alguma chance, era com o Voivoda. E essa reação se dá com algo que até eu já disse aqui, que eu tuitei, né? A turma até brincou Fire e tal, mas que era isso, né? Você tinha a conta geral assustadora, né? Aquela conta dos 45 pontos, mas o perfil dos adversários sempre foi animador para o Fortaleza. E agora que o Fortaleza consegue esses pontos, é o que o Cássio vinha falando. O perfil dos adversários, ele ajuda muito, né? Você largar do zero. Eu vou tentar um ponto à frente e um ponto atrás, vamos dizer que está largando do zero, começando hoje o novo campeonato. E uma corrida contra esses adversários é uma corrida em que o Fortaleza é favorito dentro desse 6, 7 times, 8 times que a gente pode citar no máximo, né? 6, 7 times, acho que é o recorte. O Fortaleza é favorito. Acima até do Ceará, talvez, né? Que hoje não tem técnico, que está né, decrescente. Então, voltou para o jogo. Agora tem que tomar cuidado, porque não pode. A gente já viu, né? Tá lá embaixo, sai, respira, leva 2, 3 porradas, volta, os problemas voltam, a angústia volta. Peraí. Que assim, eu cravei, né? Não. Eu cravei. Não. Cravei. Ele abriu a câmera 11h51. Ele deu uma de doido 11h55. A primeira intervenção dele aqui é 11h55. Eu cravei aqui. Se teve alguém no chat aqui botando 10h55, eu de você. Pra quem tava aqui, ó, tá. Oxente, Fred chegou a 11h55. 11h51. Chegou 10, perdão, 10. 10, exatamente. Quando eu tava falando 11 era 10, tá? Mas 10 eu cravei. Não, mas para ser justo, você e Tarcísio foram que chegaram mais perto. Tarcísio também botou 10h55. Então, mas eu acertei também que ele deu uma de doido, né? Eita aqui no debate da confusão. Não, total, já tava me coçando. Na hora que Cássio deu uma respiradinha, eu entrei. O Obin tá dizendo que botou 10h48. Se foi, a dele foi mais perto, porque proporcionalmente. É verdade. Aí o Obin tá certo. Bom, mas o fato é que já temos Fred Figueiredo aí, como ficou claro, né? Como o VAR mostrou. Tá claro aí que o Fred já tá aqui na resenha com a gente. Fala, companheiro. Não, só para dar continuidade. Por favor, Minhoca, siga aqui. Não, aí é só para fechar essa questão do Fortaleza, né? Como tanto o Cássio mencionou e o Fred mencionou. Essa mudança, né, de novas peças, e aí eu acho que tem a ver. Eu sempre defendi essa permanência do Voivoda, porque eu entendo a crítica sobre o Voivoda. O Voivoda não estava sabendo ler o Fortaleza para determinadas situações. Então, quando o Fortaleza precisava jogar no contra-ataque, ele colocava o Romero, que é uma dinâmica muito lenta, ele não dava combatividade, não dava nenhum tipo de qualidade para esse tipo de jogo no contra-ataque. E quando ele teve essas semanas para trabalhar, acho que foi até bom para o próprio Voivoda. Curiosamente, quando o Fortaleza perde o Pikachu, que era muita gente olhou e, obviamente, era uma grande perda para o Fortaleza, ele fez até observar uma outra possibilidade de mudança do formato de jogo, de deixar de jogar do 3-5-2 para atuar com uma linha de 4, com o lateral direito, com o lateral esquerdo, que aí é onde o Fortaleza já mostrou uma evolução. Ainda é muito pouco para a gente ter uma certeza, mas você consegue ver que o espírito é diferente, a confiança é diferente, e os jogadores já começam a demonstrar, pelo menos, um comprometimento melhor, que era algo que a gente viu do Fortaleza, às vezes, jogar de maneira displicente, como foi, né, como eu estava citando em outras competições, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Agora não, parece o Fortaleza mais organizado, focado, como a gente não via em boa parte dessa temporada. Então, eu acho que é um ponto muito relevante do Fortaleza sair dessa zona de rebaixamento e o que torna, nesta semana, uma mudança de chave.
Se no primeiro jogo contra o Fluminense, das quartas de final, era um jogo onde o Fortaleza colocou o time que era possível, porque o foco era a Série A, para esse jogo da volta, já se torna um jogo que o cara olha o quanto é que tá valendo, entendeu? Vamos buscar essa classificação no Maracanã. Porque é isso que se tornou a partida do jogo da quarta-feira. Se o Fortaleza passa para uma semifinal, e aí eu acho que foi o caso que mencionou, né? O Atlético Goianiense, que está brigando também com outras competições, pode ser o adversário do Fortaleza numa possível semifinal. O que torna a situação de uma possível final. Se o Fortaleza conseguir reverter, ainda acho que o favoritismo é do Fluminense, mas a derrota desse domingo do Fluminense de 3-0 para o Internacional já dá uma possibilidade de, quem sabe, o Fortaleza, se depender da situação, quem sabe buscar um resultado para, quem sabe, levar para os pênaltis, ou, enfim, até garantir a classificação no tempo normal. Mas mudou totalmente até a perspectiva do Fortaleza para essa semana, nesse duelo de Copa do Brasil, que vai enfrentar o Fluminense. Alô, Celso? Então dessa vez não tem o discurso de que é melhor deixar para lá não, né? Porque é exatamente. É a mesma coisa se tivesse foi o ano todo. Não quero Libertadores. Mas é porque tinha a Série A, né, Fred? Aí é que tá, né? Queira ou não, o cara se preocupava com a Série A. Por mas exemplo, é bom, o Atlético Goianiense, ele tem uma preocupação com a Série A. O São Paulo não tem. O São Paulo, apesar de estar decepcionando na Série A... Mas o Atlético Goianiense não vai minimizar, sob hipótese alguma, a vantagem que tem pelo Corinthians por causa da situação que está na primeira divisão. Semifinal, o cara não minimiza. Eu acho que agora nas quartas agora. O Atlético Goianiense agora, o importante é a Sul-Americana. Pode cair em último, se ele for campeão. Não, eu tô falando da Copa do Brasil, pô. Os caras têm 2 gols de vantagem para a semifinal. Não, e sem dúvida, na Copa do Brasil também. Mas é isso, assim, as relações continuam as mesmas, é isso que eu quero dizer. O Fortaleza está fora da zona de rebaixamento, mas ele continua no contexto do rebaixamento. Ele não saiu desse contexto do rebaixamento. Então, assim... E detalhe, eu acho que a torcida que se está querendo a classificação no Rio, eu acho que ela está certa. O que eu achava errado é aquela postura anterior meio blasé, né? Meio blasé, meio desespero, né? Na verdade, era uma mistura de blasé... Eu acho que era mais a segunda coisa. Eu acho assim, não concordava de forma nenhuma. E no final das contas, ninguém quer abrir nada mesmo. Tanto é, Cássio, que agora já tem essa visão, né? Que bastou botar um olhinho ali, o nariz para fora da água, que já está dizendo, eu vou agora no Maracanã com tudo e vou tentar a classificação. E aí no final de semana perde o jogo, aí vai dizer que foi desgaste. Então, assim, é o calendário é esse, você tem que jogá-lo, você não abre mão numa fase aguda de Copa do Brasil, ninguém abre mão, não é esporte, não faz parte, eu acho, assim, da construção da identidade de um clube de futebol. Você abrir mão de uma Copa do Brasil lá atrás, projetando a temporada, ok. Você abrir mão de uma Sul-Americana lá atrás, projetando a temporada, você está na fase de grupos, teve um sorteio com Venezuela, com Peru, muito longe. Você diz assim, estou com o elenco curto, não vou entrar, vou botar os meus reservas para jogarem. Eu discordo, mas eu acho que é um debate. Se debateria. Agora, entrou na fase aguda, aí não tem mais o que fazer. Mas aí eu acho que depende de cenários, sabe? Depende de cenários. O Fortaleza, quando teve o primeiro jogo contra o Fluminense já estava jogando demais, o Fortaleza estava jogando muito mal, e naquele momento, se eu não me engano, antes, ia ter o jogo contra o Atlético Goianiense na sequência. Depois do Fluminense era Atlético Goianiense, se eu não me engano, posso estar errado. E depois daquele jogo, e naquele jogo especificamente, o Fortaleza não tinha o que fazer. O jogo mais importante era do Atlético Goianiense, não era do Fluminense. E naquela sequência, e aí é bom lembrar, né? O Vojvoda vinha desde março, jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Por isso que eu disse, essa semana de trabalho que ele teve, eu acho que foi bom até para o Vojvoda entender quem ele precisava se desprender, as peças que ele precisava utilizar para o time principal. E para mim, eu acho que esse foi o ponto determinante. E aí, claro, quando tem 3 vitórias seguidas, aquele jogo da Copa do Brasil que ele tinha descartado no jogo de ida, porque naquele contexto eu entendo você descartar, porque, obviamente, o Fluminense era favorito, você praticamente tinha um jogo muito importante contra o Atlético Goianiense e que você venceu aquele jogo, ou seja, a própria recuperação do Fortaleza passa por aquela escolha também que ele fez com o Fluminense. Né? Aquele jogo para ter sobrevivido nesse jogo agora da boca. Fortaleza ganhou jogos fundamentais. Cuiabá, Atlético Goianiense, que eram os confrontos diretos, né?
E os reforços foram muito importantes também aí, Minhoca. Até a chegada agora de Caio Alexandre, porra, foi uma boa aquisição, viu? Bom jogador aí que acharam no mercado. Um cara que com certeza, se ele tivesse surgindo no Botafogo agora, como ele surgiu há 2 anos, um cenário completamente diferente, o Botafogo não teria deixado ele embora. Acho que vai acrescentar muito no meio de campo aí do Fortaleza.